Bom dia pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo sobre geometria analítica, tá? E hoje a gente vai aprender a calcular a distância entre dois pontos. Eu tendo as coordenadas de um ponto, de outro ponto, eu vou calcular essa distância aqui, tá bom? Eu queria dar umas dicas para vocês. Eu estou tentando fazer uns vídeos curtos, porque eu sei que mais do que 10 minutos é difícil prender a atenção, né? Principalmente dos jovens. Mas assim, a hora que você for assistir o vídeo, a hora que você for estudar, procura estudar num lugar tranquilo, num lugar confortável, num lugar onde você possa se concentrar, de preferência sem barulhos externos, sem estar ouvindo música, fone de ouvido, né? Porque aí a eficiência aumenta muito, tá bom? Uma boa aula para vocês, beijos! Então, nós estamos querendo determinar a distância, o tamanho ou o comprimento entre dois pontos que eu conheço as coordenadas. Vamos voltar lá no ensino fundamental um pouquinho, pessoal? Vamos lembrar do Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema diz o seguinte: se eu tenho um triângulo retângulo, eu chamo esse lado aqui, que é o maior lado, de hipotenusa. E os outros dois, normalmente se chamam catetos. O Pitágoras falou o seguinte, que existe uma relação entre esses três lados, a hipotenusa e os dois catetos, que é a seguinte, ó, a hipotenusa vai ser a soma dos catetos, só que cada um deles elevado ao quadrado. Isso vale para todo triângulo retângulo, todo. O que nós vamos fazer no plano? Nós temos dois pontos AB. Eu quero saber essa distância, que seria o equivalente à hipotenusa. Então, eu vou fechar um triângulo assim. Se eu souber calcular esse lado e se eu souber calcular esse, eu calculo o que eu quero, que é a distância, tá? Vamos pegar dois pontos. O ponto A, 2, 1, e o ponto B, o ponto 6, 4. E eu quero calcular a distância entre eles. Vamos marcar aqui. Ó, 2, 1 é esse, 2 de x, 1 de y, 6, 4 seria esse. Então, esse é o ponto A, esse é o ponto B. Entre eles existe um segmento AB, e eu quero saber o tamanho, a distância desse segmento aqui, AB, ok? Então, vamos enxergar o Pitágoras aqui. Eu vou fechar aqui um triângulo. Esse vai ser um dos lados do triângulo. E já vou fazer a projeção aqui, ó, no eixo X. E aqui, o outro lado do triângulo, fazendo a equivalente projeção aqui no eixo Y. Bom, eu quero saber a distância, a hipotenusa. Eu sei quanto é essa medida? Essa medida é o mesmo que essa. Quantas unidades tem? 1, 2, 3, 4 unidades. Ó. 4 unidades. E essa aqui tem quanto? 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3. 3 unidades. Então, dessa forma eu consigo calcular esse tamanho. Ó. Esse triângulo eu sei que ele é retângulo, porque o plano cartesiano é construído dessa forma, né, com retas perpendiculares. Eu vou aplicar o Pitágoras. Como é que ficaria o Pitágoras, pessoal? A hipotenusa ao quadrado vai ser a soma dos catetos, um é 4 e o outro é 3, ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu acho o tamanho do segmento AB. Agora, a geometria analítica quer que a gente resolva as coisas sem depender do desenho, inclusive da proporcionalidade do desenho. Então, vamos observar de onde saiu esse 4, de onde saiu esse 3. Repare aqui, 4. O que é isso aqui?
é o x do ponto B. O que é isso aqui? É o x do ponto A. Se eu fizer x do ponto B menos o x do ponto A, 6 menos 2 dá 4. É esse 4 aqui. Vamos ver se vale para o outro. Y do B menos Y do A. 4 menos 1 dá quanto? 3. Então, isso aqui é Y de B menos o Y de A. Isso aqui é o x do B menos o x do A. Então, nessa expressão, se eu fizesse x de B menos x de A, eu obtenho 4, que é o, vamos fazer assim, ó, 6 menos 2 ao quadrado, que é o 4, mais 4 menos 1 ao quadrado. Chegando na fórmula, o que é o 6? É o x do ponto B, menos o x do A, ao quadrado. Isso aqui, 4, é o y do B, menos o y do A, ao quadrado também. Essa é a fórmula, então, que calcula a distância entre dois pontos a partir das coordenadas. Na verdade, nos livros, mesmo o professor de geometria analítica, ele tira esse quadrado e ele coloca aqui uma raiz quadrada aqui, né, e apresenta essa fórmula para vocês. Quando o professor chega e dá essa fórmula aqui de distância, e você não sabe de onde veio, você fala, não, esse cara é louco, não é possível, de onde saiu isso? Eu vou ter que decorar isso? Vai cair na prova? Né? O pessoal fica meio desesperado. Mas entenda, isso aqui, na verdade, é isso, é uma diferença de coordenadas, tá? Como é que eu resolvo isso? Eu vou aplicar essa fórmula aqui para chegar nisso. AB vai ser raiz quadrada. X de B, 6. 6 menos 2 ao quadrado. Professor, se eu invertesse, se eu colocasse 2 menos 6, daria? Daria, pessoal, porque se eu inverter vai ficar negativo, só que ao quadrado vai ficar positivo. Vamos inverter isso aqui, vamos fazer y de A menos y de B. Então, vou fazer assim, ó. 1 menos 4. Entendeu? No lugar de pôr 4 menos 1, eu pus 1 menos 4. Então, opa, aqui não tem esse quadrado, desculpa, é só o AB, porque já está a raiz quadrada aí. Então, o segmento AB vai ser raiz quadrada de 6 menos 2, 4. 1 menos 4, pessoal, dá menos 3. Menos 3 ao quadrado vai ser a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, eu fiquei com isso. Raiz quadrada de 16 mais 9, que é a raiz quadrada de 25, que é 5. Conclusão, esse segmento aqui, AB, vale 5. Na verdade, se eu lembrar de novo do ensino fundamental que daquele triângulo, aquele famoso triângulo 3, 4, 5, todo triângulo que tem 3 lados, 3, 4 e 5, ele é retângulo. E se ele é retângulo, um cateto é 3, o outro é 4, a hipotenusa vai ser 5. Esse aqui é o famoso triângulo 3, 4, 5. Eu poderia já perceber de cara. Isso cai muito em prova, em Enem, tá? Eles usam muito esse triângulo 3, 4, 5, ou usa o proporcional dele, o 6, 8, 10, ó. 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Também é um triângulo famoso, tá? Mas se eu não soubesse, eu calcularia dessa fórmula. Por essa fórmula. Vamos pegar agora, fazer mais um exemplo, tá? Vou pegar agora um ponto, obviamente a gente vai colocar uns valores negativos, né? Professor, até aí estava bom. Aí agora você coloca número negativo para ferrar a gente, né? Pessoal, não é para ferrar vocês, tá? Existem números positivos e negativos, ó. Tô pegando
esses 2 pontos aqui. Como é que eu calculo? Preciso usar essa fórmula? Preciso decorar? Não, eu não preciso decorar, desde que eu entenda o seguinte. O tamanho do segmento CD, ele vai ser uma diferença das coordenadas x e uma diferença das coordenadas y. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Então, ó, CD ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E como é que eu calculo o cateto? Basta fazer a diferença das coordenadas do x e do y. Vamos fazer aqui, ó. Menos 1, menos 4. Ó. Repara que houve aqui um encavalamento de sinal, porque esse menos é o menos da fórmula, e esse menos é o menos da coordenada, do 4. E aqui vai ficar menos 3, menos 5. CD ao quadrado vai ser, aqui dá mais, menos 1 mais 4 dá 3, né? Porque devo 1, tenho 4. Então, quem deve 1 e tem 4 fica com 3 ao quadrado. Mais, devo 3, devo 5, devo 8. Devo 8, menos 8, também ao quadrado. Aí eu fico que CD ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, 9, e menos 8, ou 8 ao quadrado, vai dar quanto? 64. Então, isso vai dar 73. Portanto, CD vai ser a raiz quadrada de 73. Para tirar esse quadrado, a gente põe a raiz e a gente tem que pôr o mais ou menos na frente também, porque tanto menos quanto mais, se elevado ao quadrado, vai dar lá o 73. Agora, como é distância, eu posso descartar esse sinal aqui. Então, a minha resposta, a distância entre C e D, vai ser raiz quadrada de 73. Vamos marcar rapidinho esses pontos lá. Menos 1, menos 3, ó. Esse é o ponto C. Ponto D, menos 4 e 5, tá lá em cima. Ó. Esse é o ponto D. Esse segmento aqui, então, o tamanho dele vai ser raiz de 73. Vamos fazer só a projeção aqui, ó, para você notar, ó. Projeção do Y, projeção do X. Qual o tamanho do X? 1, 2, 3. Repara, 3, ó. O tamanho do Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, para calcular esses dois tamanhos, é só subtrair as coordenadas x, as coordenadas y e as coordenadas x, tá bom? Essa é a forma, então, de calcular a distância entre dois pontos. É aplicar, na verdade, o teorema de Pitágoras, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Não é uma coisa muito simples, né? Mas eu acho que com a explicação aí, se você concentrar um pouquinho, você consegue pegar. Ok, pessoal? Um abraço para vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo.